Merda. A gente tá aqui hoje, a merda já foi logo na sequência, porque a gente já tá num pré-papo tão maravilhoso aqui, que a gente, vamos agora dar o play. Porque não dá pra conversar mais nada se não estiverem os microfones ligados, as câmeras ligadas, né, Fefo? Total, porque é incrível. Sabe o que é maravilhoso? É fofoca. É fofoca! Fofoca é bom, né? Gente, fofoca do nosso mercado, gente, dos bastidores, gente, tem cada coisa, tem cada muita bafo, coisa. Até doeu o coração, é dramático de fulano verdade. Que pegou ciclano, que deu golpe no ciclano, Nossa, que fulano... que puxou tapete, gente. Triste, gente, É muito drama, né, nessa... Muito drama, mas no meio disso tudo a gente vai se virando, né, Fefo? Sempre. E tem uma pessoa... A gente dá a volta por cima sempre. Toda vez, né, Fefo? Tem uma pessoa que tá aqui hoje, gente. Quem é? Gente, ela se poderosa, reinventa e faz e não para de jeito nenhum. E nada vai parar essa mulher formidável que tá aqui com a gente, né, não, Fefo? Dani de Donato, muito obrigado. Aplausos virtuais. Plá. Muito obrigado, Dani, Obrigada, por ter topado. A Dani também é do podcast, então ela tá habituê aqui no negócio, no Aue. O que pode ser um problema, né? Porque a gente não parou de falar desde o momento em que chegamos. Hoje a gente vai estourar o tempo e vai falar. Que é pra isso, porque podcast é bom pra falar, né, Dani? Você sabe, é isso, a gente bota pra fora tudo que tá aqui. Pois é, aí, já que começamos falando do podcast, né? Enfim, tem um podcast que se chama Pode Isso Produção. Gente. Pode? Pode ou não pode? Pode quase tudo. Oba! A gente gosta de poder. Que foi um podcast que eu criei porque... Primeiro que muita gente me ligava pra perguntar como que eu tinha realizado a minha série. E segundo, porque eu queria conversar com um monte de gente que fazia um monte de coisa e eu não tinha como ligar pra pessoa e falar: oi, Fefe, eu nunca te vi na vida, mas eu queria conversar com você. Sobre aí, isso. Pegava o podcast e falava: oi, fulano, eu tenho um podcast, posso te entrevistar? Aí eu ia lá e perguntava exatamente o que eu queria saber, com o microfone ligado. E aí quem quisesse saber também ia estar junto com a gente. Exato, porque a gente precisa juntar pessoas pra comunicar, porque depois a gente percebe que todo mundo quer falar as mesmas coisas ou tem as mesmas dúvidas, as mesmas questões. E eu até estava falando para você antes da gente começar sobre o Sheila de Charme, o quanto o Sheila de Charme, que é uma série que a Dani fez, que ela vai falar daqui a pouco, parece que a gente tá numa avalanche de coisas para falar. Mas o Sheila de Charme, ele é bem uma vibe dramática também, né? Da personagem, dos perrengues, os dramas da personagem, que também diz um pouco sobre a sua vida de atriz. Vamos começar, então, falando um pouco sobre você, sobre o seu trabalho, antes do podcast, até chegar no podcast, durante o podcast. Diz aí, Dani de Donato. A Sheila de Charme, ela foi um jeito de eu pegar todos os meus dramas e fazer isso ser engraçado. Porque ou eu desistia de ser atriz, ou eu dava risada disso. E funcionou. Então eu peguei muitas histórias de amigos, assim como estávamos falando aqui antes de ligarmos os microfones. Tem coisas que eu não posso dizer. Inspirado, mas não pode revelar. Livremente inspirado numa história real. Exatamente, mas os nomes são diferentes para proteger os personagens reais. A gente tem medo de uma parte jurídica, né? Ainda mais a gente sendo independente, que não tem advogado, não tem nem a gente tem medo pra pagar. Mas enfim, eu comecei no teatro, sempre fui de teatro, eu achava que teatro era tudo que existia de melhor no mundo. Ainda acho, mas depois fui mudando a cabeça, né? Entrei no teatro achando que ia mudar o mundo, tadinha. Adolescente é uma desgraça. E depois fui entendendo, obviamente fui amadurecendo, entendendo como que era o mercado. Caí um pouco de paraquedas na televisão, né? Foi uma série de fatos que me levaram para lá. E então a minha carreira foi cheia de coisas que foram acontecendo que eu nem estava prevendo ainda, né? Nem sabia que existiam alguns mercados. A série Sheila de Charme, por exemplo, que é uma série independente e foi feita porque eu queria ter um material de comédia para apresentar para produtores de elenco. E hoje você apresenta esse material para os produtores? Apresento super. Meu melhor portfólio é Sheila de Charme. Porque é roteirista, é criadora, é editora, produtora, é atriz, tá tudo ali. É o portfólio perfeito, né?
Era só pra ser uma cena, na verdade, e aí Aham. foi virando uma série, e aí depois eu descobri que tinha um mercado, e aí depois isso me levou pra outros lugares que eu não imaginava que ia ser a partir disso. Uhum. Então eu acho muito legal o podcast de vocês, esse tipo de iniciativa, porque eh, eu acho que a gente pode, entendendo o caminho do outro, conhecendo o caminho do outro, de repente a gente pode entender qual que é a similaridade que a gente tem pra Total. escolher o nosso próprio caminho, Lógico. né? A Sim. gente não existe um caminho certo, mas existe experiências, né? Algumas Pelos outros possibilidades, caminhos, né? as possibilidades que cada um traçou. Vamos ver se a Dani dá o caminho das pedras pra gente? Ainda não descobri. Se eu descobrir, querida, eu vou Conta te pra dizer. gente. Sheila de Charme me fez receber muitos videobooks. Às vezes as pessoas As me pessoas mandam querendo Nossa! trabalhar com você, né? muitas pessoas. Até hoje as pessoas me mandam mensagem: Que Dani, me chama ótimo. pra trabalhar. E quase que eu falo: eu também quero. Me chama também. Porque é uma ânsia geral, né? Das pessoas quererem trabalhar, quererem achar o seu lugar, a sua turma, né? Porque também não é fácil montar, você fazer uma série, botar e realizá-la, né? Às vezes a gente fica muito no campo das ideias, mas botar em prática é muito difícil, né? E você precisa de rede, de gente, de coisas, né? E as pessoas muitas vezes não têm essas redes, não conhecem pessoas, que é uma dificuldade de fazer, né? Como você vê isso, estabelecer essas redes para desenvolver seus projetos? Eu acho que hoje a gente é meio que obrigado a desenvolver os nossos próprios projetos para não ficar dependendo do mercado que está cada vez mais maluco. E eu acho que não é só uma obrigação, acho que a gente tem que aproveitar esse monte de janela que a gente tem, que a internet deu, esse monte de possibilidade que a gente tem hoje. Uhum. Porque antes, quando eu comecei, coisa de velho, né? Era Eu adoro essa tudo frase. mato. Quando eu nasci. Quando eu comecei, a gente só tinha um teatro pra gente poder se expressar de forma independente. Eu não tinha como colocar uma coisa minha na televisão ou alguma forma que eu pudesse levar pras pessoas. E a internet tá possibilitando a gente de fazer isso. Então a gente tem que usar essa ferramenta. E a gente precisa dela pra ser visto. E quem não é visto não é lembrado. Exato. Sim. Eu acho que eu dei muita sorte de ter tido esse insight antes da pandemia, né? Porque a Sheila de Charme foi escrita em 2017, a gente estreou em 2018. Porque ela me deu uma visibilidade. Eu entendi que tinha um monte de youtuber, né? Nessa década aí rolou um monte de youtuber. E eu não tinha zero talento pra ser youtuber, porque eu não sabia ligar a câmera e ficar falando uma coisa que fosse legal pras pessoas. Não achava que eu tinha nada legal pra dizer. E aí eu falei, cara, o que eu sei fazer? Eu sei escrever dramaturgia. Então vou fazer dramaturgia, que é o que eu sei fazer. Se alguém vai assistir, não sei. Vamos ver o que vai dar. E apostei nisso. E depois da Sheila de Charme, veio, enfim, tivemos 2 temporadas, a gente foi parar na Amazon. Aí, cara, a gente foi a série de menor orçamento a entrar no catálogo da Amazon, que é um catálogo de séries milionárias. Total. Como você chegou na Amazon? Isso é uma pergunta também que eu tenho, porque é muito fácil a gente achar lugares que vão contar um pouco do processo, né, de iniciação ali da pré-produção, produção, pós-produção, que muitas vezes é onde o projeto para, que ele não consegue a finalização porque é um processo caro, e principalmente a distribuição. E aí a gente pensar na Amazon é esse lugar da distribuição e dos festivais. Se você puder dissertar um pouco sobre isso, como que é pensar nessas possibilidades de distribuição, se você teve uma distribuidora por trás ou não, como que você fez esses caminhos? Porque também só um adendo, acrescentando você falou em 2017, o Sheila de Charme, também não estávamos nesse boom de streaming, né? A Amazon não era uma realidade, tipo, se falava, estava chegando um Netflix, mas não tinha esse boom que todos os streamings, todo mundo querendo fazer produção brasileira. Então, também é um avanço, porque hoje eu acho que tem uns mecanismos, né? Esses streamings estão mais abertos a receber projetos, mas naquela época não tinha isso, você não sabia. Então, dei essa sorte também, né? De ser inquieta e querer fazer um negócio logo. Uhum. O que aconteceu? Só fechando ali na primeira pergunta que você tinha me feito, que eu queria muito falar sobre isso. Depois que eu fiz a Sheila, enfim, teve muito destaque nos principais meios, na Veja, na Folha, no UOL, enfim, nos principais veículos do Brasil, na Exame. Muita gente veio me perguntar, tá, como que eu faço, né? Porque agora a gente tá numa pandemia, eu tô trancada em casa, eu entendi que eu preciso também produzir o meu projeto, que é a internet que vai me salvar nesse momento desesperador. Como que você fez, né?
E o que eu sempre falo lá no meu podcast, o que eu falava para todas essas pessoas que me ligavam para pedir conselhos era: tenha pessoas. Mais do que ter dinheiro, ter possibilidades, você precisa de pessoas. Então a Sheila Charme só existiu porque eu tive, na primeira temporada, a Naveia, com todas aquelas pessoas muito disponíveis para fazer e colocarem o seu artístico também ali, porque eu acho que um projeto independente te dá a liberdade do diretor dirigir como ele quer, a fotografia, a pessoa que é sempre assistente de fotografia ali poder fazer uma direção e colocar o artístico dela. E a segunda temporada também eu fiz com a Seu Menino Filmes, que também era um monte de gente a fim de fazer. E se eu não tivesse essas pessoas, eu jamais teria realizado. Porque, ou se eu tivesse muita grana, não seria essa série, seria uma série muito diferente. Então, para todo mundo que quer colocar qualquer tipo de projeto, tirar do papel, você precisa de gente. Você precisa de pessoas. E aí que entra a tal da história das pessoas falarem, me chama pra trabalhar, porque é isso, a gente quer participar de tribos, porque a gente quer desenvolver. Esse é o caminho, tá? Que eu achei. E aí o que aconteceu? Fizemos a Sheila de Charme, e aí eu descobri meio que por acaso que existia um festival em São Paulo e um festival no Rio de webséries. E eu nem sabia que eu tinha feito uma websérie. A gente fez e colocou no YouTube. E aí eu me inscrevi pro Festival de São Paulo, sem expectativa nenhuma, porque era de graça. Eu falei, eu vou inscrever, pelo menos não vou perder um pouco de tempo, mas dinheiro eu não vou perder. Aí recebi um e-mail, sei lá, 2 meses depois, escrito, foram 1.500 inscritos e 20 selecionados. Aí eu olhei o e-mail, fechei o e-mail e fui dormir. No dia seguinte eu olhei e falei, vou assistir as séries que foram selecionadas pra saber o que a galera tá fazendo. E aí eu descobri que minha série tinha sido selecionada. Nossa! Pra você ver como eu não tava acreditando mesmo, né? Já tinha sido muito balde de água fria, né? A gente vai ficando calejado nessas expectativas, né? Exato. Às vezes é melhor, né? É melhor, com certeza. É melhor, porque aí na hora que vem tem até um gostinho, né, melhor, de tipo, nossa, foi, e tá tudo bem. Também, se não tivesse ido, a gente tá fazendo porque quer fazer, né? Exatamente. Bom, a primeira parte tinha sido boa, né? Todo mundo fez com muito prazer, o resultado foi ótimo. As pessoas riram, que era o que a gente queria. Tá, e aí descobri o quê? Que tinha um mercado pra isso. Primeiro, fomos lá e fomos indicados no Festival do Rio a um monte de categorias, melhor direção, eu ganhei melhor atriz de comédia naquele ano, que foi, cara, uma injeção de ânimo, né? Pra quem tava pensando em desistir. Lógico. E dentro do festival tem algumas rodadas de negócios, que é um momento em que você pode conversar com os players, que são os streamings, que são as produtoras, enfim, são as distribuidoras. E foi em uma dessas rodadas de negócios que eu conheci uma distribuidora que falou, olha, tem mercado para sua série de episódios curtos e a gente quer distribuir. E toda essa negociação foi feita por você? Começou com o Vinícius e terminou comigo. Vinícius Calamari, o produtor da primeira temporada. E aí depois, a gente, enfim, acabamos fechando com eles. E essa distribuidora fez a distribuição nos streamings que aceitavam isso. E aí, tivemos o prêmio, tudo. Falei, cara, eu vou fazer a segunda temporada. Fiz a segunda temporada. No limite, né? Porque eu estava grávida, então fiz no limite do aparecer a barriga. Carregava e descarregava carro com material de produção, com uma barriga, né, já ali. A produção presente. da segunda temporada já. Qual a diferença da produção da primeira e depois a experiência de você já ter passado por isso, ter produzido uma segunda temporada? Foi muito louco, porque a primeira tinha 200 mil pessoas na equipe, porque a Naveia é gigantesca. Tinha bastante gente ali, né? Era muito Foi naquela grande, casa daquela produtora grande ainda. Tinha gente que entrava, saía, tinha gente que me encontrava e falava, eu fiz a sua série. Eu falava, gente, eu não vi a pessoa, porque não dava, era muita gente. Eu atuei e fiz assistência de direção. Foi uma loucura atuar e fazer assistência de direção, né? E a Mai entrou na segunda fiz temporada a segunda também, com uma personagem muito importante, que é uma personagem que desiste de ser atriz, porque eu queria muito ter uma personagem que desistisse. Então a gente coloca na série vários tipos de atores. Lógico. Que era garçonete, a gente até comentou muito que tem essa, né, muitos atores vêm para as cidades eixo Rio e São Paulo e acaba trabalhando em restaurante para se manter. Não só do eixo Rio-São Paulo, né? Muitos atores de São Paulo,
mesmo, que nasceram aqui e vão trabalhar como garçom e coisas pra poder manter, né? E essa é a personagem da Mai, está representando todas essas pessoas em Sheila de Charme. E aí, a segunda temporada, a gente estava pronto para fazer uma estreia, fazer uma pré-estreia super legal no cinema. Fechamos a data. E aí, foi a semana que chegou o Covid no Brasil. Nossa! E aí, gente, agora? Gente, parece que vai fechar as coisas porque chegou esse Covid. Vamos dar uma esperadinha. A gente não sabia que a nossa esperadinha dura 2 anos, né? Mas o que fiz eu, né? Gravei Você já grávida. tava com o material pronto, mas não estreou. Exatamente. Gravei grávida, falei, vou segurar. Quando eu for voltar a trabalhar, eu lanço, porque aí a série vai me ajudar a voltar pro mercado. Perfeito. Foi a minha estratégia. O único problema é que quando eu estava saindo da minha quarentena materna, começou a quarentena mundial. E aí eu fiquei com aquele material guardado. E falei com a distribuidora. Falei, olha, vamos lançar, porque tá todo mundo em casa. E todo mundo quer ver alguma coisa. Sim. E ninguém tá produzindo mais nada. E ninguém queria se arriscar a lançar nada naquele momento, porque era um momento muito difícil. Ninguém sabia se as pessoas iam aceitar o que você tinha criado. Ninguém queria jogar fora o que tinha produzido. Eu falei, cara, essa é a hora da gente colocar, a gente vai fazer o contrário. E a gente lançou o Sheila de Charme no pior momento da pandemia, assim, nos primeiros meses. E a Amazon queria muito material, porque eles tiveram um boom de assinantes e eles precisavam de mais e mais e mais e mais conteúdo. E aí foi que a Amazon abriu as portas para séries de episódios curtos. Entendi. Que ótimo. E aí que a gente entrou na hora certa, no momento certo. Hoje a Amazon também não quer mais séries de episódios curtos, não estamos mais lá. Mas estivemos por lá também. Quem quiser assistir está no Vivoplay, na Loki. Quem tem net dá para assistir lá também no Now, enfim. Tá no YouTube também ou YouTube, não? não. Acho que só nos... Não tá. Tá, mas Tá. eu não posso dizer que tá. Não tá no YouTube. aproveitando- Assina os streamings. Aproveitando que a gente está falando de Sheila de Charme, onde encontra, fala do seu podcast também, onde se encontra, quais as plataformas. O Podis Produção tá na maioria das plataformas e a gente conversa lá um pouco o que vocês fazem aqui, mas a gente tenta entender quais são os caminhos que as pessoas traçam dentro do audiovisual para se colocarem no mercado da forma menos óbvia, que é fazer um curso, pegar o videobook e ter um agente. Sabe? Sim. Quais são todos os outros caminhos possíveis para a gente continuar sendo ator, diretor e etc. E todas as pessoas que passam pelo podcast fazem mais do que uma coisa dentro da profissão. Totalmente. Todos que passaram aqui todos. por enquanto fazem milhares de outras coisas. Dentro desse leque, o que você faz além de produzir? Você já contou pra gente que produziu as séries, teatro como atriz, autora também, assinou o Sheila de Charme. Tem mais alguma surpresinha aí pra gente, além de apresentadora do podcast? Eu produzia teatro na época na época da escola, era o meu primeiro trabalho era produzir teatro. Então, comecei a ser produtora profissionalmente antes de ser atriz até, né? Nossa, então, que legal. Atriz por vocação e produtora por necessidade. Mas foi muito bom, que me deu um know-how muito bom para entender até a minha própria profissão, né? Acho que todo ator tinha que entender um pouco o que acontece atrás da câmera para ser um bom ator. Sim, Totalmente. é essencial, né? Conhecer um pouco de cada função pra gente, dar uma percepção do macro e que a gente é mais uma peça, né? O teatro tem muito a arte do ator, assim. Você consegue tirar o cenário, você consegue até tirar o figurino. Se o ator tiver o texto ali, você faz até... Pode ser uma intervenção teatral, não precisa ser na sala de teatro. Você tendo o ator e o público, uma pessoa assistindo, você já consegue fazer teatro. No audiovisual, não, né? A gente sabe que não é assim. E cada set é o que a gente já falou aqui, é uma faculdade, é um mestrado inteiro, às vezes, um set de filmagem, porque é tanta coisa. E se você ficar muito em si mesmado dentro do seu negócio do ator e não ficar ligado no todo, cara, eu acho que você não tá conectado, não tá faltando alguma coisa. E eu acho que depois que eu fui morar com amigos, que um era diretor, outro era fotógrafo, outro, você vai entendendo qual que é a marcenaria de cada área ali,
me fez um ator muito melhor, de entender a câmera, de entender a linguagem do diretor, de entender o que a direção de arte quer, porque tudo é um jogo conjunto, né? Não é só uma coisa só. Então, é isso, não dá para você ficar numa coisa só. Mesmo que você não trabalhe, como você não seja produtor, você trabalhe só como ator, se você não entender o time do jogo de cada um, você é um ator, acaba sendo um ator um pouco menor do que pro você fica projeto, limitado, você fica né? limitado. Vou contar pra vocês a história Lá de vem. Dance, Dance, Dance. A novela. Como eu descobri o que significa continuidade. Eu nunca tinha feito na minha vida nada no audiovisual. Enfim, caí E quase. você já caiu logo, a primeira coisa foi na novela? Já caí numa novela. Doideira. E numa novela em que a primeira fase tinham pouquíssimos personagens, então a personagem tinha muita cena. E aí, eu tive muita sorte que eu tive o Del Rangel como nosso diretor-geral, e ele meio que me apadrinhou. E aí, no nosso primeiro ensaio, ele chamou os 2 protagonistas e eu. A gente fez uma leitura. E aí, no final da leitura, ele falou, tá, vocês têm alguma dúvida? Eu falei, tenho todas, eu nunca fiz isso, o que eu faço? Aí ele falou, faz o que você faz no teatro, deixa que o câmera se vira. Falei, tá bom. Nossa. Então, no meu dia a dia, Del Rangel ia me ensinando. Na TV enorme, tudo grande ou não? Não, pior que não. Pior que eu fazia pequeno, né? Eu tinha essa noção, mas o que ele queria dizer não fica se preocupando se você tá no eixo da câmera, se não sei o quê. Faz o seu trabalho e a gente vai indo. E ele foi me levando aos poucos, e aí eu sentava do lado dele, eu assistia as cenas, ele me explicava, a gente ia almoçar, ele me explicava outra coisa. Eu tive a Juliana Baroni também, que era a minha melhor amiga na trama, que praticamente me colocava na cena, na marca, não conseguia ficar na marca, ela me colocava na marca, porque era uma coisa muito sutil, né? No teatro não tem essa sutilidade da marca. E até que um dia a gente foi fazer uma cena, acho que, sei lá, a terceira, quarta cena que eu fui fazer na vida, lá dentro, e aí eu derrubava um vaso. E tá bom, vamos de novo, não sei o quê. Aí era uma grua que vinha, né? Então o diretor tava lá embaixo, ele não tava vendo. A grua subia na parte de cima era uma fazenda. A grua subia na parte de cima e mostrava nananã. Aí descia a grua. Tá bom, vou fazer de novo. E eu, toda vez, tá bom, vou fazer de novo, eu pegava o vaso e levantava. Aí, até que a última vez, que foi a cena, a parte que ficou boa, está aqui, nananã, filmou, tá bom, caiu. Valeu, agora vamos filmar de cima. Vamos filmar de cima, o diretor tava vendo o quê? O que a câmera tava mostrando, que era só o vaso. Eu pego e vou levantar o vaso, achando que ia derrubar de novo. Gente, ele deu o esporro maior da vida, porque ele achou que ele tava falando com uma pessoa da equipe. Quem está colocando a mão no vaso? Vocês estão acabando com a continuidade. Só que ele não sabia com o que ele estava falando, ele só viu uma mão. Gente, eu fiquei tão chocada, Dó. Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, o que é continuidade? Eu estraguei tudo. E aí eu descobri o que era continuidade. E nunca mais esqueceu. Nunca mais eu mexi em nada que não fosse. Porque no teatro a gente faz tudo. Quando Total. eu cheguei lá e sabia que e descobri que tinha uma gente. pessoa só pra mexer no fio que tá no meio do caminho, e eu não podia tirar aquilo do meio do caminho, era muito difícil pra Mas mim. isso é muito difícil, muito até difícil. hoje, assim, porque às vezes você tendo essa noção do todo, tipo, principalmente direção de arte, que eu já fiz muita direção de arte, às vezes você tá como ator, e aí você percebe um errinho ali da coisa da direção de arte. Você quer ir lá, sua mão vai querendo mexer naquele quadro, arrumar, porque você entendeu não, a cena passada eu acho que tava desse jeito. Mas as pessoas também têm a sua autoridade dentro da sua área. Você tem que se colocar ali no seu lugar. Mas você quer morrer quando você vê aquele quadro ali. E falei, ninguém tá percebendo aquilo. E você quer sair do seu lugar e ir lá resolver, né? É terrível. Não, terrível. Não dá. Eu não colocar a mão em nada mais em set. No início, tem essa vontade. Agora, nem no figurino. Se alguém vai arrumar no meu próprio corpo o cabelo, eu chamo a maquiadora pra vir. Exato. E isso uma coisa, uma vez eu tava produzindo e eu fui pôr a mão na ator, assim. Eu não lembro o que eu estava fazendo, se eu tava com uma assistente Don't de touch produção. me. Não, a diretora chama a figurinista. Chama a maquiagem pra mexer no cabelo. Não é pra você pôr a mão, não. Eu não sei se eu tava fazendo assistente de direção, não lembro o que era. Só que a gente quer ajeitar tudo, deixar tudo arrumado, Sim. ir lá e resolver o problema.
Mas Na hora eu fiz, a guerrilha traz Toma. isso às vezes, né? Porque na Total. guerrilha você faz de tudo um pouco. E eu aí acho que a você gente tá mais acostumado com a guerrilha. guerrilha do que com as coisas de ter gente o tempo inteiro pra fazer, né? eu achava super estranho quando eu falava, figurinista, ajeita ali a camisa. Aí vem uma aqui só pra arrumar a gola. Não, é maravilhoso É quando você incrível tá nesse porque tipo tem de cada produção, pessoa né? olhando pra uma coisinha, sabe? Por isso que a gente vê essas grandes produções, o quanto elas são assim, é até minucioso, de tão perfeito, assim, um nível de perfeccionismo, sabe? Porque tem Sim. um profissional olhando cada coisinha que está sendo feita, E sabe? caras, são coisas caras, porque são muitos profissionais também, até Sim. pra colocar isso, tipo, a gente fala muito, sempre batendo nessa tecla, são muitos profissionais dentro de um set Sim. de filmagem, independente ou não, né? O Sheila de Charme, quantas pessoas estavam ali envolvidas para você fazer, né? As outras produções maiores, a gente tem 300 pessoas envolvidas, que é aquela menina que vai segurar só o alfinete para colocar. E é o que vai girar a roda do audiovisual aí, né? Do financeiro e é tudo um mais. mercado que gira muito, né? Muito. Nossa, é Com a quantidade impressionante, de assim. produção que tem ali. Aí só aproveitando isso, falamos um pouco de orçamento e tal. Não sei se dá para entrar nessa seara, mas você tem até notícias, você bancou sozinha a primeira parte, o Sheila de Charme, para ele ser feito. Conseguiu entrar na Amazon. Há algum retorno? Ganhei milhões. Não, De mentira. seguidores. Não. Na verdade, assim, existem algumas formas de entrar. A gente entrou pela distribuidora Uhum. e pra gente era muito interessante estar lá, independente Claro. de qualquer coisa. Mas tem como você fazer a sua série e vender a sua série para o streaming, um produto fechado. Que também pode ser um caminho, não sei se mais fácil, mas um caminho menos procurado. Porque hoje todo mundo quer apresentar o seu projeto para que Seja uma produção oficial, né? do streaming X, Claro. entendeu? Então, existe esse outro caminho, tem um produto e vou lá te vender. Quais os caminhos? Existe um monte de gente que vende diretamente. Uhum. O meu caminho foi pela distribuidora. Uhum. Como somos pequenos, eu não tinha muito como barganhar nada. Então, assim, Porque era o seu primeiro projeto também. É aquilo, é interessante para você estar numa plataforma maior, né? Independente. A gente já fez, já não tem dinheiro. A gente não fez pelo dinheiro muitas vezes. A gente quer a oportunidade de apresentar, né? tanto que muita gente que depois disso veio e falou, como você fez? Aí eu falo, olha, foi pela distribuidora. Aí a pessoa vai lá na distribuidora e bate na porta e fala, oi, tenho esse projeto. Aí a distribuidora fala, tá bom, quero. A condição é essa. A porcentagem é essa que você vai ganhar e os modelos de negócio são esses. Uhum. Aí a pessoa fala, nossa, mas eu achei que ia chegar lá e o cara ia me dar um dinheiro. Não é Perder toda a assim, autonomia, né, de projeto. Não, produto pronto. Produto pronto. A pessoa acha que ela vai pegar e vai chegar lá na porta e falar, olha, eu quero, sei lá, 50 mil reais, digamos assim. Uhum. A pessoa não vai te dar 50, pode te dar, pode não dar. Se o cara quiser, se você for fazer, por exemplo, é que a gente não tá em catálogo, né? Geralmente você vende pro catálogo. Se você for fazer naquele esquema que a pessoa aluga, né? Uhum. Então você vai ganhar uma porcentagem, que geralmente, assim, é mais fácil de entrar no mercado. Só que as pessoas não querem aquela porcentagem que está sendo oferecida para elas. Aí eu sempre falo assim, qual que é o seu objetivo com esse produto? O meu objetivo com a Sheila de Charme era colocar todas aquelas pessoas na tela. Todo aquele elenco, toda aquela equipe. Eu sabia que aquelas pessoas queriam estar na vitrine. Uhum. Porque elas já sabiam que elas não iam ganhar a grana. Claro. Então, assim... É a vontade, né? O tesão da galera fazer é o que faz você querer que o negócio dê certo, né? Porque juntar é muito difícil, juntar todas as pessoas para fazer um trabalho de graça, né? Então foi o que eu priorizei. E aí a gente não ganha grana. Porque, cara, o tanto de imposto que a gente pagou... Nossa. Assim, o que não ganhou. Porque o meu objetivo era pagar o que eu tinha gasto. E a partir daí vira lucro. Virou lucro, eu vou dividir com todas as pessoas que estavam ali. Porque todo mundo fez de graça como eu. Uhum. Mas não chegou nesse momento. No máximo um happy hour, uma cervejinha. Uma cervejinha. A gente até conversou assim sobre como que é difícil o mercado, porque mesmo estando numa plataforma grande,
Você sente que como que isso chegou a voltar em convites como atriz? Porque tem muito isso, a gente quer justamente ser visto para ser lembrado e abrir novas portas, mesmo que neste produto não venha um retorno financeiro, sempre existe lá dentro, no fundinho, a nossa expectativa de abrir novas oportunidades, né? Como atriz, como autora. Isso chegou a acontecer já ou a procura é muito mais das pessoas pedindo conselho e trabalho do que o trabalho chegar em você de fato? Eu acho, Mai, que nada é muito direto no nosso trabalho. Uhum. Eu acho que tudo são construções e conexões que a gente vai entender depois e que vão acontecer ou talvez não vão acontecer. Por exemplo, você me chamou outro dia para fazer um teste que você estava fazendo a produção de elenco. Por quê? Porque você estava A lá. gente teve uma conexão nesse Alguém te chamou. projeto. Exatamente, alguém te chamou lá pra série. Sim. E aí eu não tava mais com a mesma equipe, mas eu quis te chamar pra segunda. E as coisas vão se conectando desse jeito, Uhum. entendeu? A gente toma Que a gente vai criando café redes hoje. de fato, né? Exatamente. E a Sheila Charme é um tijolinho na minha história. Então, assim, algumas coisas ela trouxe direto pra mim. Outras coisas ela trouxe um jeito das pessoas me olharem. E isso é maravilhoso, né? Esse ganho de como as pessoas vão te ver enquanto atriz, porque o que eu tenho a sensação é que as pessoas não te vê como produtora ou autora, vê como atriz que produziu o seu próprio projeto. Exato. É diferente. Então, eu recebi, pra você ver como é maluco, né? Que a Sheila Charme tem esse tempo. Há umas 3 semanas atrás, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que não falava comigo há muito tempo e falou assim: estou te chamando porque eu sei que você atua e escreve. Então, é uma visão que a pessoa tem de você. É o que você tá passando. Eu acho que o Instagram, depois que você entende o Instagram nesse sentido, tudo muda também. De como você se apresenta ali dentro, né? O que cada coisa que eu coloco está querendo dizer para as pessoas. Como as pessoas estão me vendo. Porque, por exemplo, falávamos antes de filhos, né? Sim. Acho que temos que ter um podcast aqui sobre filhos. A maternidade, como a Dani, a maternidade. maternidade. Já entra nisso, ótimo. Na carreira, né, de atriz, assim, principalmente pra mulher que pare. Eu acho que é um tema. A Dani é mãe recente, a Yá ainda não é mãe. A gente entender como que é a vida dentro da profissão, uma profissão que exige tanto tempo, que exige, infelizmente, ainda padrões de beleza, isso ainda é muito forte, que exige que você fique 24 horas por conta e a sua vida seja só isso. Não é só isso, é parte. E aí fala um pouco dessa maternidade. Tava doida pra ouvir. Queria até propor pra vocês, porque eu queria fazer isso no meu podcast, mas tudo bem, vou passar a palavra pra vocês. Pegar uma atriz que acabou que tem um filho pequenininho, de 5 meses, uma atriz que tem um filho de 10, uma atriz, sabe? Para entender as lógicas, né, de tempo. Para entender, não só assim como a gente se organiza em relação a tempo, mas como a gente muda como pessoa e lida com outras coisas depois que a gente entra nesse lugar de ser responsável por um outro ser humano. Desencana de umas, encana em outras. Tem várias coisas que mudam, assim, prioridades mudam. A Clarissa... No seu fazer artístico, o que mudou? Eu acho que eu amadureci muito, assim. Eu perdi o medo de fazer muita coisa, né? Enfim, depois que eu passei, eu quis viver a experiência de parir. Eu queria passar por esse rito de passagem que era parir uma pessoa. E eu consegui fazer isso. E eu acho que depois disso, eu não tenho medo de muita coisa, assim. E eu tinha muito medo de me colocar. Eu não sabia muito bem aonde eu queria chegar. Tanto que eu dei muita sorte, que minha carreira foi me levando para lugares. Mas eu podia não ter chegado em nada, né? Em lugar nenhum. Do círculo, Sim. né? A sorte é que eu tava sempre procurando, sempre inquieta. Mas eu não sabia exatamente o que eu queria. E eu acho que a partir do momento que você é responsável por uma pessoa, que você passa por esse processo, você começa a entender que o seu tempo na Terra é limitado. Que você é responsável por alguém e que você tem que entender as coisas como mais palpáveis. Eu acho que, assim, no momento que aquele ser humano nasceu e foi colocado em cima de mim, era como se eu pudesse tocar o tempo. Então, gente, eu toco o tempo todos os dias. E eu vejo ele passar. Nossa, que lindo isso. A gente consegue enxergar o tempo. É muito mais do que um relógio que gira.
a criança fica crescendo. Às vezes eu olho e falo, gente, o tempo tá passando, porque esse ser humano tá se formando e tá crescendo, e você vê que o seu tempo também passa. Desculpa, eu tô meio assim, gente, porque, enfim. Emocionou. Não, eu estou num processo de escrever também uns textos. Eu perdi meu pai há 30 dias. Estou escrevendo um texto com outras 2 atrizes que também perderam seus pais. Então, estou neste clima. A gente pode conversar sobre isso. E enfim, eu acho que o tempo fica palpável e a gente para de fingir que a gente vai ser jovem para sempre. Porque eu acho que o artista tem um pouco isso. A gente acha que a gente sempre vai... Assim como a sua amiga que faz ainda o personagem. Que faz a Chapeuzinho Vermelho. Faz a Chapeuzinho com 50 anos. A gente acha que a gente cabe na Chapeuzinho durante Sim. muitos anos. E talvez... Era aquela coisa da malhação, né? Você ia ser o aluno, aí depois você percebe que, putz, eu não cabo mais como aluno, Vou vai ser o ser professor agora. A primeira vez que a gente faz uma mãe no audiovisual, você fala... Gente, Como assim? que eu tô fazendo mãe? Gente, eu fui fazer um comercial pra Danone. Era muito louco, porque passava em várias décadas. E eu sabia que eu tinha sido aprovada, mas não sabia o que era. Aí eu cheguei, tinha assim, as fotinhos das personagens, com as roupas, e eu fui e coloquei falei pra figurinista, sua personagem tal, que é a filha. Pus a roupa da pessoa. Gente, mas como que você leu que você era filha? Você foi achando? Era óbvio que eu era filha na minha cabeça. Eu sempre era filha. Eu pus a roupa da pessoa. Aí chegou a assistente de direção puta e falou, o que você vai fazer com essa roupa? Ela é a mãe. Eu falei, oi? Eu sou a mãe de quem? Desta criança. Eu falei, imagina, gente. Tenho 25 anos, eu não sou mãe dessa criança. Ela eu falou, passei "Sim, por querida, isso aqui você é." numa publicidade da Coca-Cola. Acho que eu tinha uns 28, eu achando que imprimia 18 ainda, e me colocaram pai, tipo, de 7 anos a menina tinha. Eu falei assim, gente, já tô passando por isso, saca? E não é só, gente. O músico eu acho pior, porque eles não têm esse parâmetro nosso. É. Eles se acham jovens durante muito mais Exato. tempo. Nossa, faz exato. todo Aqui uma sentido. Não, porque a gente vê a nossa cara ali, né, na imagem do audiovisual, a câmera grita as nossas imperfeições. Eu vi esse final de semana um monólogo que chama Selvagem, que fala da relação da mãe com o seu filho, assim, vale super a pena ver. E a atriz fala uma coisa muito legal, que você falando, ela falou assim, que hoje ela percebe que ela é mortal. Que aquele ser, ele pode engasgar, ele pode morrer a qualquer momento. E que ela tem que estar atenta. Então, os medos mudaram também, as piras mudaram, a forma de olhar para a vida mudou. Então, na hora que você foi falando, me veio muito assim, gente, será que isso passou pela Dani também, de olhar e falar, quando você fala desse tempo, é dessa mortalidade, assim, a gente tem um tempo de duração aqui, o corpo vai chegar uma hora que ele não dá mais conta mesmo, sabe, essa O ferramenta. medo do tempo passar e a gente não realizar, será que é isso? Eu acho que sim também, né? Mas eu acho que é parar de fingir que a gente é imortal também, sabe? A gente fica fingindo que não vai morrer. A gente finge que não vai morrer. A gente só para pra pensar no tempo e na morte quando ela tá perto da gente, né? Quando ela passa perto da gente. Claro. E a gente acha que não vai acontecer nada, né? Nesse decorrer. Eu na minha cabeça falo, não vai acontecer nada, vou chegar, velhinha, tá ótima. Até quantos anos É o que a eu quero gente viver? pensa, né? É Ela o que a gente sempre. idealiza, né? A Sheila Charme, no primeiro episódio da primeira temporada, acaba com ela falando assim, por que eu não desisto? Porque eu acho que em alguma hora alguma coisa muito boa vai acontecer. Uhum. E a gente sempre fica com essa sensação. Eu recebi uma mensagem de um amigo meu que tem, sei lá, 55 anos, fez um curso de ator, hoje faz outra coisa, mas ele continua acreditando que ele é ator. E ele acha que alguma coisa muito boa vai acontecer. E ele me mandou uma mensagem com essa frase. Ele só me mandou essa frase depois que ele assistiu. Porque a gente tem isso. A gente acha que em alguma hora alguma coisa muito boa vai acontecer. Não, e que pode bom. acontecer. E que pode acontecer. Sim. A nossa carreira também, a gente pensando enquanto artistas, pensando no meio de comunicação da internet, dessa vitrine que a gente não paga nada para estar, é muito louco, assim, porque hoje com essas viralizações a gente não sabe o que pode acontecer. Ao mesmo tempo também que a gente já viu isso até anos atrás, décadas atrás, de pessoas que vão ao sucesso muito rápido e acaba o sucesso também, mas existe esse lugar. Às vezes acontece uma coisa tão boa que é capaz de mudar a sua vida, seja ela financeira, seja a perspectiva de trabalho mesmo, De sabe? um dia pro outro, né? De um dia para o outro. E hoje tudo muda, tanto é que assim,
é muito louco a gente ver alguns influenciadores falando que é uma outra profissão que surgiu, que mudou a forma de se comunicar, mudou a vida dessas pessoas, sabe? É bizarro. A primeira pessoa que eu entrevistei no meu podcast, que agora está fazendo exatamente 1 ano, foi o Diego Cruz. Não sei se vocês sabem quem é, um menino que ele ficou conhecido como o garoto dos anos 2000. Eu assisti no YouTube, não foi? Foi no TikTok ou no Instagram, enfim. Eu entrevistei ele, meio que pra entender. Eu entrevistei porque eu sabia que ele era ator, mas eu tinha ainda um preconceito, há 1 ano atrás, com essa coisa da internet. E o Diego desconstruiu isso tão bonito pra mim, porque ele falou assim, Dani, eu entendi que tinha um monte de gente que tava encontrando um caminho ali, fazendo sucesso naquele lugar. Eu falei, eu quero isso pra mim. Aí eu parei, fiquei 3, 4 dias estudando enlouquecidamente o que essas pessoas tinham feito, conversei com todas que eu conhecia e que podiam me dar essas respostas e fiz exatamente o que elas fizeram. E funcionou. E ele acabou de fazer uma novela. Gente, Por e o que ele causa fez? do Instagram dele. E o que ele fez? Quem quiser saber, Vai ouça ouvir o os podcast. pods sobre Mas eu É, vou então... eu comecei a ouvir, eu acho que esses dias eu tava dando uma stalkeada e ouvindo, porque já tem bastante, tem umas 20. São já 1 ano tem, de, já, de, né? de É. podcast? O Diego é o primeiro episódio. E aí eu comecei a ouvir uns assim, falei, deixa eu dar uma stalkeada na Dani. E aí eu comecei a ouvir ele, aí eu acho que minha esteira parou, que eu ouço muito na academia. E aí eu fui, até que eu tava com ele na cabeça, falando que ele era um menino do 2000, assim, que ele tinha estourado. E é enlouquecedor o que as mídias sociais podem Tá fazendo, fazer hoje. né? De certa forma, super democrático também. Por isso que também é bizarro, assim, porque que bom que estamos achando lugares mais democráticos, estamos desmonopolizando, né, lugares que tinham total poder, igual a gente falava de mídias que só é ator se estiver ali dentro. Não, hoje tem várias outras Não, possibilidades. hoje tá todo mundo com o currículo debaixo do braço, entregando aqui, ó. Mas o que eu acho mais difícil não é isso. Eu acho que o que eu acho mais difícil é que, quando a gente começou, a gente sabia que a gente tinha que ter um videobook bom, um material fotográfico bom, uma agência boa ou um agente. Agora a gente não sabe. Não faço a mínima ideia. Qual que é o caminho hoje? Não sei, o Diego achou dele na internet. É melhor ou pior do que quem Não. Não. Tá foi dando- pelo videobook? Tem uma coisa muito louca, a gente já falou isso em podcast passado, no segundo, eu acho, a gente fala sobre o sucesso. O sucesso é manter-se fazendo. A constância de fazer. Então, ele achou a forma dele fazer, a forma da verdade dele chegar, de atravessar, de comunicar. Você fala isso, né? Eu construí o Sheila de Charme porque eu queria que mais pessoas acessassem a minha verdade, a minha arte. E o podcast também é uma forma de fazer isso. Então, a gente vai se reinventando. A gente não pode se fechar uma coisa só também, né? A gente tem que estar antenado. A internet tá aí. As redes sociais hoje, com esse boom de vídeos que tem e as pessoas descobrindo outras ferramentas, estão ali, vai aparecer coisas, tem gente que vai de uma hora para outra, vai virar celebridade da web, depois vai sumir. Tem uma coisa de fazer. Eu acho que é o momento de fazer, né? Tanto a gente daqui do podcast, já estamos aqui no 8º, 9º episódio, mas é o fazer. É o continuar, é o acreditar, não sei se vai ser sucesso, se vai ser fracasso, mas é o continuar, é mostrar, dar a nossa voz, né? Dar a nossa cara. É que dá trabalho. Dá muito Dá, trabalho, cansa. pessoas, criatividade, fazer essas pontes, ter datas, Tá em movimento, ter pessoas. o tempo É inteiro, né? movimento, mas você tem que estar ali, né? Ô, Dani, eu e o Fefo já começamos nossas dancinhas do TikTok. Ainda não abrimos conta. Talvez quando esse aqui for pro ar, A gente tá testando Você as já melhores foi dancinhas. pro TikTok. Qual que tá? Você já foi pras dancinhas, pras dublagens que estão em altas, tá vendo? Eu gosto de fazer o contraponto disso, entendeu? Eu gosto de fazer o contrário. Tudo que todo mundo estiver fazendo, eu vou lá e faço o contrário e tiro o sarro daquilo. Aham. Senão eu não Ai, fico feliz. Eu não adoro. sei fazer dublagem, A gente. Sheila Você de Charme é pura você não isso. dança o Pedrinho, você fica parada.
Não, eu vou sacanear o Pedrinho de Vai algum sacanear, jeito, entendeu? entendi. Eu não vou fazer a coreografia dos... É porque eu não tenho talento. Porque se eu fizer, eu vou fazer uma imitação muito ruim de alguém que faz uma coisa boa. Sim, porque tem uma galera Maravilha. ótima da Nossa, gente. dublagem, das Tem que uma fazem galera as coisas. que dança muito bem. É impressionante, porque assim, a gente começa a acessar conteúdo do mundo inteiro, né, gente? Por essas redes sociais. É incrível, assim. E que tem um pouco a ver até o que você falou da maternidade, que é o não se importar mais tanto com o que você vai falar, das coisas. Eu acho que tem isso. A gente tá meio que numa fase gestou um filho aí, o dramáticos, que a gente não quer nem saber. A gente quer falar mesmo agora as coisas, não quer mais... quer rir da gente mesmo, não quer mais ficar naquela coisa do ator intelectualizado demais, ensimesmado demais, que não alcança, né, as pessoas, porque a gente quer que a nossa arte, os nossos produtos alcancem as pessoas, que assistam, porque o Sheila de Charme ele não é só um produto audiovisual de entretenimento, ele tem questões suas, questões filosóficas de vida, que você também quer que chegue na outra pessoa que está assistindo e que mexa, que dê uma sacudida, que cause uma catarse na pessoa que está assistindo. É uma comédia com crítica, né, por trás. Isso é muito interessante. Quando você fala, vou fazer... Você tem uma comédia crítica que é muito interessante. Coisa que eu ainda não tenho. Tô tentando adquirir. Mas cada um tá aí tem a a sua resposta. linguagem também. Tá aí a resposta do TikTok. Aí enquanto isso eu vou fazer Essa é que eu faço. A crítica... Cada um tem a sua linguagem, e que né? é maravilhoso, né? Precisa ter também esses contrapontos que eu acho incrível, assim. Eu acho que esse tipo de comédia, de uns anos pra cá, principalmente com Portas dos Fundos, não sei como que você sente, não sei se eu posso falar que você é uma atriz de comédia, como você... Eu já vi em alguns lugares que você ficou conhecida como atriz de comédia, não sei como que você percebe isso. Com Portas dos Fundos, a gente teve uma mudança, né, na forma da comédia, vir de uma comédia crítica, sagaz ali, muito inteligente, sabe? Graças a Deus, né, Ufa, gente? Sim, né? maravilhoso. Mas eu também acho que a gente ficou... o Porta dos Fundos é uma referência e acho que não entrou nada que tirasse esse posto deles. Mas eu acho que as pessoas também se influenciaram demais para criar coisas iguais ao Porta dos Fundos. Porque eles vieram desse boom da internet, eles vieram desse boom da autoprodução, você tem uma ideia, você tem um roteiro legal e você pode fazer, As né, com as suas né? sketches, mas as pessoas ficam muito no tipo Porta dos Fundos, em vez de achar as suas próprias linguagens, e aí acaba virando sempre uma cópia. É difícil porque eles viraram uma referência. Eles viraram né? uma referência. E aí a gente sempre acha que a gente vai inventar roda. E não dá mais pra inventar roda, porque tudo já foi feito. Uhum. E como roteirista é muito difícil, assim, porque as pessoas falam, nossa, mas essa história... Gente, tudo já foi escrito, todas as histórias já foram contadas. Talvez você conte de novo de um outro jeito que fique bom. Sim. Mas tudo já foi feito. Por isso tem que ser o seu lado orgânico, o seu lado verdadeiro, né? O seu lado... Não dá pra gente ficar montando coisas. A gente precisa ser... Nossa. Eu acho que aí tá um outro segredo aí pra carreira do ator. Do que conversávamos um pouquinho antes de ligarmos o microfone. Hoje o mercado quer pessoas, ele quer espontaneidade, ele quer o que você faz de diferente. O cara quer saber quem é você. Quantos testes a gente faz como ator que a primeira coisa que você tem que mandar é um vídeo se apresentando. A pessoa quer ver você, antes de ver você fazendo um texto. Por quê? Porque ele quer pegar características suas. Então, hoje, aceito você ter um sotaque, aceito você ter, sabe, você ter uma cara que não é o cara padrão, igual antes não era aceito. Claro. Ou Sim. você tinha o padrão, ou você não estava no mercado. Hoje não. Hoje as pessoas querem Hoje tem diversidade. ainda uma abertura, Hoje eles né? querem... Eles querem saber se, por exemplo, você tem um cachorro, você vai ficar postando foto com o cachorro. Tá, lembrei, preciso de uma atriz com relação com animal. Pô, lembrei. É a imagem que você tá passando ali no Instagram. Vem tudo disso. Mas E é tudo meio pensado, né? Você precisa... porque virou a nossa vitrine, as redes sociais virou a nossa vitrine dentro do trabalho e tal. Então, é trabalho. Tem que se pensar nisso, não dá pra ser jogado também, né? Eu fico pensando também sobre
claro, a gente tem algumas referências e aí acaba que as pessoas vão produzir coisas muito parecidas, porque vira uma tendência. E aí muitas vezes não se produz também por medo de ser algo muito parecido. Então eu sempre acho que o caminho, mesmo que você ache que é uma imitação, claro, uma imitação é muito fazer. difícil você chegar num padrão, é você fazer até você faz esse padrão e esse padrão automaticamente ou desautomatizando, ele vai se desconstruindo até você encontrar uma nova essência, sabe? Eu E acho os que o processos são medo importantes também. Às é, vezes você acha que aquilo é tudo, mas quando você vai ver, aquilo é só um trampolim para você ir para um outro lugar muito. Você quer um exemplo que eu gosto muito? SBT e Globo. A Globo faz novelas lindamente. Ninguém nunca vai conseguir fazer novelas como a Globo. Tanto que eles vendem para o mundo inteiro. A Band não fez, a SBT não faz. Quantas novelas o SBT fez que não eram tão boas quanto as da Globo? Mas aí o SBT descobriu que existia um público infantil e fez novelas para o público infantil. E eles têm matou a pau. muito sucesso com esse público. Muito sucesso. Então, fazendo a cópia do outro, eles descobriram o caminho do sucesso deles. Deles. E eles ganham Nossa, até muito arrepiei. dinheiro com isso. É, E sabe? talvez seja isso, E a fazer um gente não pouco o ter que o outro medo, faz. porque às vezes, muitas vezes, talvez o SBT foi rotulado justamente, nossa, lá tentando fazer o que a Globo faz, não é bom, não é bom, não é bom. Total. Às vezes a gente Achar vai levar a esses sua murros, identidade, né? né, dessa sociedade que vai criticar, que vai fazer essas comparações, porque a gente está inserido nisso, mas talvez vai ser o caminho para fazer esse trampolim, igual você citou, que é incrível, assim, e a gente precisa de produtos para esse público, porque a Sim. sociedade, assim, gente, o mundo não é pensado para criança, as praças, os restaurantes, o mundo não é pensado para esse público, e a gente tem uma parcela da população muito grande que é o público infanto-juvenil e infantil. E não só criança, né? O público E o gay, público- Tudo para Justamente. outras coisas. Agora que Abrir as descobriram- questões, né? Não, Tem- agora que descobriram que o gay compra, que a Que criança compra consome, muito, aí agora vamos respeitar, né, pessoal? pink Porque money. Não Não, é? é a mesma, vender. é a mesma questão dessa última parada que teve, né? Que foi no mês passado, mas já teve. As empresas vêm, apoiam, mas depois somem e acabou. Esse mês já não se fala mais nada de sumiu todo mundo. Então são questões, né? Que as pessoas Sim. precisam entender. Mas eu nem sei por que a gente entrou nesse nicho. Não sei, Foi, gente. viajamos total. Chegamos em parada gay. Tava falando de público infantil e entrou na parada gay. Porque o nosso programa é bem Bem família. diverso. Mas, ó, a gente também, Dani, a gente tem o nosso horáriozinho. Eu queria fazer mais uma pergunta. Falei Porque que a gente fala tá muito. aqui, ó. A gente já Gente, falou fala, demais. se pudesse. Um ano de podcast que você tem, com todas essas histórias, assim, de caminhos, o que você... pessoas que trouxeram outras histórias pra você, desse caminho que você conversou, o que você tira das experiências das outras pessoas que você pode falar assim, vá por esse caminho ou não vá por esse caminho? Eu acho que é isso, produção. O que eu acho verdadeiramente, assim, como atriz, do que eu entendo, a gente tem que se reinventar o tempo todo. Quando você descobriu, eu acho que tem um paralelo bom com a maternidade isso. Quando você descobre um caminho fácil, a criança quando fica fácil cuidar dela, ela muda de fase. O nosso trabalho tá assim também. Antes não era tão rápido, agora é. Então se agora o caminho tem outros caminhos, você vai ter que descobrir. Se antes era mais fácil, quando eu pegava o meu videobook e entregava, agora não funciona mais. Então, o que eu vou fazer? Vou ter que mudar? Vai ter que mudar. Vai. Ou o mercado vai te engolir. Então, eu acho que a gente tem que saber o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo naquele momento. E quem eu sou. Eu não posso achar que eu sou nem menos, nem mais do que eu verdadeiramente sou. E uma coisa muito importante que eu entendi conversando com todas essas pessoas no podcast, que são pessoas que se autoproduzem. As ideias envelhecem muito rápido, principalmente hoje em dia. Então não dá pra gente ficar esperando o melhor momento, o melhor não sei o quê, o melhor patrocínio, o melhor... que dá pra fazer agora.
é possível fazer? Ou então você abandona a sua ideia, porque daqui 3 anos a sua ideia vai estar velha, talvez. Ou adapte E a sua ideia alguém- pro momento, pra você fazer isso, Ou né? alguém vai ter feito a sua ideia. Existe Que é um grande risco. uma ideia coletiva aí, uma consciência Porque a gente tem uma coisa do coletiva perfeccionismo, né? A gente só quer mostrar aquilo que é perfeito, aquilo que é belo, aquilo que é... E é isso, às vezes o tempo passa, a sua ideia passou, você ficou tão preocupado em deixar aquilo tão lapidado e coisa, quando você vê, passou o tempo, já não faz mais sentido e você perdeu uma grande oportunidade, né? Pelo simples, porque a gente fica assim, né? Ai, tô com medo, tô insegura, não sei, eu acho que não sei o que, passou. Fez um negócio maravilhoso que é a mesma ideia sua, agora vão falar que eu tô copiando ela. Tem essas coisas, né? E Acho que não é assim. Eu não gosto da frase antes feito do que perfeito, tá? Eu quero fazer perfeito sempre. sempre. Só que você vai errar tentando fazer perfeito. Então, assim, mesmo que eu faça uma coisa que eu acho que a Mai já tá fazendo, eu posso falar assim, putz, meu podcast é muito parecido com o de vocês, vou parar de fazer. Não, não é. Porque eu comecei com um intuito e o meu objetivo mudou totalmente no meio do caminho quando eu descobri as pessoas que estavam passando por ali. Então, não é. É a Globo e o SBT ali na novela. Uhum. Então faz, né? Faz o seu Claro. perfeito Tem ali que naquele fazer. momento. Mesmo que você ache que faz de verdade. Não faz porque a Mai fez, deu certo pra ela. Exatamente. Sabe uma coisa que eu acho muito importante, assim, você citou 3 pontos fundamentais e para mim a que mais me pega é por quê. Eu acho que a gente saber o porquê é o que movimenta a gente, sabe? Ter um porquê real que faz sentido pra gente. E isso vai mover. Isso vai fazer com que a coisa aconteça, sabe? Você Se- fica no porquê, eu acho que o mais importante é o quem eu sou. Porque eu acho que se você não imaginei. sabe quem você é, você vai saber o porquê de você querer e... Eu gosto do porquê. Eu acho que no porquê você se constrói enquanto eu também. Você se redescobre, se reinventa. Não, eu acho os 3 muito importantes. Mas o porquê me atravessa mais, sabe? Eu acho o porquê um mote. Sabe E que por isso que a gente Porque se quem completa, é Fefo. complemento aqui. Qualquer outro. eu vou parar de falar, tá? Mas eu só queria fechar com uma coisa, que é uma coisa que me ajuda muito hoje. Eu tenho muita dificuldade de falar não pra trabalhos. E nisso eu já me meti em umas roubadas horríveis. E aí, eu conheci uma vez uma palhaça que ela era argentina e ela falava assim, para eu escolher um trabalho, eu tenho que ter 2 dos 3 P's. Plata, prazer ou prestígio. Então, o mesmo trabalho tem que me dar grana e prazer, ou ele tem que me dar prestígio e, sei lá, enfim, visibilidade. Então, eu tenho que saber por que eu tô escolhendo aquilo. Não só porque eu fazia muito, me chamou, eu tenho que fazer, porque vai que o universo fala, não vai mais ter trabalho, porque você falou não. E às A pessoa vezes, nunca vai Nossa, mais é ver me ótimo chamar. esse Tem P, sempre hein? essas... Esses 3 P's são maravilhosos. É uma... tudo bem você trabalhar lá no restaurante, porque você tem que pagar sua grana. Tudo bem, mas por que você tá fazendo? Porque eu preciso pagar meu aluguel, porque eu quero morar em São Paulo, porque eu quero chegar em outro lugar. Porque eu tô aqui morando em São Paulo, porque eu quero, tô construindo uma carreira. Então você sabe o porquê você tá lá. É muito mais fácil você entrar pra servir uma mesa quando você tem essa certeza, Sim. entendeu? Gente, Uou! uau! Ei, Eu acho que delícia ela de pediu a papo. conta aqui depois Pediu a disso, conta. assinou aqui. Eu acho maravilhoso. Ai, que delícia. Dani, muita experiência, muita história boa que você trouxe aqui pra contar, tipo, é atriz, tipo, é produtora, tem Atriz muito, raiz, tem que atriz faz e raiz, acontece. exatamente. É um prazerzaço, seja muito bem-vinda Muito sempre. obrigada. Muito sucesso no seu podcast também. Qual que é o futuro da Dani, além dos podcasts? E a quais as maternidade vai novidades? voltar, vai ter uma 3ª temporada do Sheila de Charme. Tem livro, filme, novela, Esse novo cinema. escrito, o que tem pra gente? Então, gente, não sei. Se alguém quiser me chamar pra trabalhar, o meu e-mail é... Mentira. Dá pelo menos o Instagram. Dá o seu que aí Instagram pra acha galera você. te achar. @ Dani Di Donato. Dani, D-I, Donato. Eu tô investindo agora em escrever, então tô me aperfeiçoando no roteiro, tô trabalhando com outros roteiristas, enfim. Porque é um caminho que eu gosto muito, é um caminho que me dá um pouco mais de flexibilidade neste Total. momento que estou tentando entender o que faz uma mãe dentro do audiovisual, sendo uma boa mãe e sendo uma boa atriz. Como já disse,
quero fazer tudo perfeito. Acho que vamos pegar esse tema aí outro dia. Então, estou investindo mais no roteiro. É uma coisa que eu quero desenvolver bem. E tenho mirado alguns exemplos, assim, de muitos atores que partiram de seus roteiros para trabalhos bons. Tipo, a Ingrid, que agora está na Amazon, né? Ela tá lá porque ela produz os próprios trabalhos dela, Totalmente. né? Então, Exato. tô mirando em pessoas assim. Essas referências ótimas, são ótimas referências, né? Que chegaram ali num lugar com as suas próprias ideias, né? Tem um cara que não é muito pop, mas que eu gosto muito, que eu admiro muito, ele nem sabe disso. É o Silvio Guindani. Muito bom diretor, maravilhoso ator. Ele faz tudo, ele está em tudo. Ele não tá ele não é pop porque ele não tá em todas as revistas. Ele é bem quietinho, bem na dele. Ele é assim, mas ele tá em tudo. Objetivo de vida é ser Silvio Guindani. Ele é muito competente em tudo que ele faz. E ele não deixa de ser um bom ator porque ele dirige. Ele não deixa de ser um bom, sabe? Ele consegue manter a qualidade. É isso que eu quero ser quando eu crescer. Fica a dica, Silvio Guindani, Aí, ó. vem aqui no nosso podcast para bater com a um papo gente. sobre essa multifaceta. Ai, E é Dani, isso, vamos encerrando o nosso Vamos. programa de hoje. Não Obrigada. esqueçam de seguir a gente lá no Dramáticos Podcasts, Dramáticos Podcast. Ponto. A louca. Não tem ponto. Não tem ponto, não. @Dramáticos Podcast. Isso. Também mandar suas perguntas, suas dúvidas, suas opiniões sobre o programa. Conversa com a gente e Exato. segue também nos nossos pessoais, né? E você pode Fefo? assistir também. Qual que é o seu, Yaya? O meu é @Yaya com Y Dornas. O meu é Fefo Barros e a gente tá no YouTube também, que você pode Isso. ver esse programa na íntegra no YouTube com as nossas carinhas, além de... Vocês estão acostumados com, com a nossa voz maravilhosa. Mas se quiser ver a nossa carinha, um beijo. Tamo no YouTube. Beijo. Mais uma vez, Dani, muito obrigada. E um beijo pra você que tá com a gente até o final. Um E beijo, até a gente. próxima. Até semana que Beijo. vem. Obrigado, Dani. Obrigada. Obrigada pelo convite. Adorei. Tchau, tchau. Beijo.